Bom, pessoal, eu sou Marcel Vinícius, sou cirurgião plástico e estou aqui do lado da minha amiga, dermatologista Fabiana Vanik. Nós vamos falar um pouquinho de Quiet Beauty, né, Fabiana? Sim, um tema que está super na moda agora, né? O último assunto quente agora nos últimos dias, principalmente aqui no Congresso. E uma coisa legal que a gente está vivendo, eu acho que eu como cirurgião plástico, você como dermatologista, eu acho que a gente pode trazer para as pessoas como que essa sociedade lá fora está acelerada e a gente como construtor de faces mais bonitas, de corpos mais naturais, como que a gente está enfrentando isso? O que você tem observado, né, falando de Quiet Beauty, mas falando assim desse conceito? O que a gente está precisando fazer pelos nossos pacientes para eles serem tratados de uma maneira talvez diferente do que eles pensam? Eu acho que a gente precisa conversar e educar, porque os pacientes estão muito acelerados, estão querendo tudo de um jeito rápido, como se fosse um filtro de mídia social. Mas quando você pega um paciente jovem e você precisa mostrar para ele que ele vai envelhecer e que isso tudo é um processo, a gente tem que educar e fazer um plano de tratamento para que ele tenha resultados bonitos, naturais, que possam ser mantidos. E a gente vai oferecendo tratamentos diferentes à medida que esse rosto vai sendo modificado, de um jeito que o resultado fique sempre bonito e natural, como se ele não estivesse envelhecendo, ou então estivesse envelhecendo de uma maneira mais lenta. Eu acho que você, como cirurgião plástico, talvez receba também pedidos assim, muito imediatistas, porque as pessoas querem, de repente, levantar o rosto, dar aquela subida super impactante. E como é que você faz quando você recebe uma paciente assim, de 60 mais, por exemplo, que acha que, de repente, o rosto caiu porque ela não fez nada antes? E eu acho que essa sua pergunta ela é muito importante, porque esse movimento também está acontecendo na plástica. A gente, enquanto cirurgião de face principalmente, a gente tem mostrado para a paciente que não cabe mais as transformações e os rostos esticados da década de 80 e 90. E a gente tem tentado mostrar para os pacientes também que a nossa parceria, ou seja, o cirurgião plástico que opera, ou o cirurgião plástico que faz tecnologia injetáveis, ou o cirurgião plástico que opera com um dermatologista que faz isso, favorece que a pessoa envelheça dentro do seu processo de envelhecimento com uma versão cada vez melhor. Ou seja, eu vou ser uma paciente de 60 anos, mas a melhor paciente de 60 anos do meu grupo, com a estética mais adequada para 60 anos. E eu vou te trazer uma demanda que eu acho que é muito interessante, que a gente vê muito a juventude parece que vai conseguir aceitar isso melhor, porque talvez eles entendam que eles têm mais tempo pela frente. Sim. Já as nossas pacientes... Eles estão procurando tratamento mais cedo também, né? Exatamente. Estão querendo prevenir. Como que você está fazendo com as pacientes que já têm, por exemplo, 50 anos, 60 anos? Porque talvez para elas já passaram-se 10 anos que elas não fizeram nada. Então, como que você consegue trazer para elas esse conceito, né? Que aqui a gente está chamando de Quiet Beauty, ou seja, esse conceito de um processo de cuidados. Como que você faz com a paciente de 50 ou 60 anos? Eu acho que a gente tem uma grande vantagem em relação aos profissionais que talvez não tenham a bagagem que a gente tem como médico. A gente consegue fazer diagnóstico corretamente, a gente avalia o nosso paciente em todas as suas camadas, seja na parte óssea, seja na parte de tecido subcutâneo, volume do rosto, flacidez da pele. Eu, como dermatologista, vejo se ele tem alguma doença, alguma coisa que ele precisa ser tratada. Às vezes os pacientes não dão tanta bola para as alterações que tem de textura ou de lesões pré-malignas e a gente entende a pele, o rosto, o envelhecimento como um todo. Então eu trato todas as camadas e eu coloco isso de um jeito programado para o paciente, tendo uma noção de que a cada etapa eu avanço um pouco no processo do rejuvenescimento. E nas pacientes mais jovens a gente ensina isso como um prejuvenation, né? A gente previne e vai acompanhando. E eu vou abordando isso de acordo com a necessidade. Então, se é uma paciente mais jovem que não tem tanta flacidez, mas precisa reestruturar o rosto, a gente consegue fazer um embelezamento, um tratamento de Quiet Beauty, melhorando a estrutura, né? E ao mesmo tempo eu vou oferecendo aos poucos esse planejamento para ela. Na mesma coisa em relação ao corpo, né? Você como cirurgião plástico deve ter muita procura também de tratamentos corporais.
e de pescoço, por exemplo, né? A gente precisa mostrar para os pacientes que não tem que deixar cair completamente para poder levantar. Né? Um corpo também muito flácido, que já saiu muito fora do formato desejado. Existem vários tratamentos para fazer isso. Como é que você faz com esse tipo de paciente? Então, eu estava lembrando, você estava falando agora, e eu estava lembrando da sua aula de ontem, aqui, quando você falou justamente desse beautification, desse prejuvenation, que foi a sua aula de ontem, e lembrando disso, eu acho que a gente tem que, com as pacientes mais jovens, ter esse cuidado de não fazer um prejuvenation, mas na verdade não fazer um transformation. Sim. Então, com a mulher jovem, especificamente o homem jovem também, e no corporal, a gente não precisa fazer essa lipoaspiração, por exemplo, no corpo, que parece que não é daquela pessoa, né? Você criar um corpo, por exemplo, de altíssima definição, que você vai estar na praia e as pessoas vão dizer, mas isso não é... esculpido. Não é esculpido, isso não é natural. Sim. Então eu acho que assim... Vindo muito desse prejuvenation que você trouxe ontem na sua aula, vindo dos conceitos que você aplicou hoje, por exemplo, quando você moderou a sessão de rejuvenescimento do texto médio, eu via muito esse seu conceito de dizer, ok, você tratou isso porque precisava aqui, e a nossa próxima etapa é não deixar cair aquilo que talvez essa paciente não fosse ver daqui a 10 anos. Então, como você falou do pescoço, às vezes a paciente está acostumada a passar o protetor solar até a mandíbula. Não passa. E ela não passa no pescoço e no colo. Então, prejuvenation, esse papel médico que a gente tem, é de dizer, olha, prevenir o envelhecimento também é prevenir um câncer de pele. Também é prevenir uma mancha que, quando você tiver mais madura, vai ser muito mais difícil de tratar. E aí eu vou devolver para você uma coisa que me chama muita atenção. Nós somos profissionais que somos médicos e fazemos injetáveis. E a gente vê as pessoas fazendo os injetáveis como se estivesse soprando uma bola de assopro. Acha que porque a bola está murcha, tudo tem que ser feito de forma inflada. Como que você equilibra, Fabiana, os injetáveis que ganham volume, que são extremamente importantes, com os injetáveis e as toxinas que modulam outros componentes do envelhecimento? Ou seja, o que se oferece para a sua paciente? Para ela não ficar com medo do injetável, mas para que ela entenda que o injetável ácido hialurônico, por exemplo, que é incrível, ele precisa ter outros apoios. Eu gosto muito de conversar com a paciente de uma maneira que ela entenda o que eu estou dizendo. Então, eu acho que a gente tem que ter didática não só para dar aula, para palestrar, mas no dia a dia do consultório. Se precisar pegar um crânio, uma figura, um desenho muscular, eu pego e explico para a paciente. E dependendo de como você aborda, ou de como você fala isso, e dependendo de como está o seu rosto também, né? Porque os pacientes se espelham muito da gente, eu acho que fica mais fácil delas entenderem que dá para trabalhar com injetável de um jeito inteligente, Isso. de um jeito moderado, mas de um jeito racional, onde eu vou começar primeiro levantando a parte óssea que ela precisa, depois dando um pouquinho de volume aonde ela precisa, mas de um jeito que eu valorize o rosto dela, sem transformar, sem inflar. E eu acho que quando você consegue ter uma bagagem, ou você consegue ter uma linguagem que você explica ao paciente de um jeito que ela entende, ela confia em você. Então, a Eliandre comentou ontem, né, que a boa parte dos pacientes dela chega lá e fala assim, eu não sei o que eu vou fazer, a doutora que vai resolver. Assim, eu tenho a grata... eu tenho muita felicidade de poder dizer a mesma coisa. Assim, boa parte dos meus pacientes chegam lá e não sabem o que vão fazer. Eu resolvo na hora depois que eu converso com eles, entendo a expectativa, vejo qual é o desejo, ver o que eles estão querendo alcançar com o tratamento, para poder avaliar e ponderar o que eu vou fazer. E eu sempre tento oferecer um tratamento que seja sutil, que não faça um transformation, né, que o paciente consiga se reconhecer, mas eu gosto de fazer um tratamento que as pessoas não percebam o que foi feito. E o que você falou que é legal, eu acho que tem uma parte dessa nossa conversa que eu acho que vai ajudar muito o médico jovem. Veja que, não que nós não sejamos jovens, mas a gente já está aí no mercado há um bom tempo. Quando você fala que a Eliandre tem pacientes que chegam e dizem, doutora, eu quero que a senhora faça o que a senhora quiser. Acontece com você, acontece comigo. Por que será que não está acontecendo com o jovem? Eu acho que a maior orientação que a gente pode dar, e para quem estiver assistindo esse podcast sobre Quiet Beauty,
é pensar que existe uma jornada de desenvolvimento profissional que começa com toda a bagagem que você vai construindo. Sim. Então, se o médico jovem quer simplesmente saltar do começo da carreira para o sucesso sem ter bagagem, muito provavelmente nesse caminho ele vai ter um paciente que provavelmente pode até confiar muito nele, mas a chance de perder a confiança é muito grande. Por quê? Porque se você só fizer procedimentos e procedimentos e procedimentos e não entender do processo, você começou essa conversa falando do processo de envelhecimento, ou seja, eu quero esse paciente durante todo o processo da vida dele. Ele tem que estar comigo ao longo das fases. Paciente para a vida, né? É o paciente para a vida. Então, a gente vai mantendo esse paciente e vai fazendo um plano de tratamento ao longo do ano que eu possa oferecer uma estruturação de rosto para fazer um efeito lifting nessa parte mais posterior do rosto. Eu posso fazer um pouquinho de volume se o paciente perder. Eu posso alongar um queixo, a gente pode dar mais firmeza no pescoço. Se eu achar que a paciente não teve o resultado alcançado e ela continuou muito insatisfeita, eu encaminho para um colega cirurgião plástico competente, como você, por exemplo, para poder fazer aquele efeito lifting, aquele efeito de tirar um pouquinho aquele excesso de pele para ela ficar satisfeita. Mas sabe uma coisa que eu percebo que é muito interessante, Marcel? Como eu já tenho consultório há bastante tempo, né? Eu sou dermatologista há quase 25 anos, eu tenho algumas pacientes que estão comigo há muito tempo. Eu tenho muita paciente mais ou menos da minha idade. E elas ficam um pouco mais conformadas quando elas reclamam de alguma coisa. E eu falo, gente, mas ok, isso é ok. Você está com 55 anos, está com 60 anos, tem que ter um pouco de flacidez. Claro. A gente trata, a gente resolve algumas queixas, mas a gente não consegue fazer aquela pele voltar à pele que era aos 20 anos, né? Então, assim, tá ótima, né? Você tá ótima, já teve alguma melhora, então tudo bem, sabe? Eu também tenho um pouquinho de Joe aqui quando eu abaixo, meu pescoço também vem, a pele um pouquinho quando eu puxo, né? E não por isso eu tô me sentindo acabada, feia, envelhecida, exato. Sabe? Não, e você sabe que você, além de não ser nada disso, você é uma mulher muito linda, uma mulher que se cuida, e é uma tendência na cirurgia plástica, tá? Grandes alterações faciais não são mais tão aceitas. Hoje a gente trabalha extremamente a naturalidade, a gente entende o processo de multidisciplinaridade, ou seja, o cirurgião trabalhando com o dermato, trabalhando também com o paciente que tem uma boa nutrição, então às vezes um bom nutricionista. A gente não pode, né, colocar um tratamento só como o grande salvador da pátria. Eu acho que isso caiu por terra, e eu acho que o Quiet Beauty também é a gente, dentro de nós como médicos, sermos um pouquinho mais quiet, ficarmos um pouquinho mais quietos e pensarmos assim, será que a gente precisa ser tão invasivo? Ou tão perfeccionista, né? Exato. Falando nisso que você comentou, você acha que as pessoas deveriam buscar uma cirurgia menos agressiva, assim, um pouco mais cedo do que se fazia antigamente? Então, essa é uma pergunta muito inteligente. Eu acho que, como você mesmo nos ensinou aqui, tudo vai de um bom diagnóstico. Então a gente tem que pensar assim, hoje a gente tem pacientes que a gente não tinha há 30 anos atrás. Vamos dar um exemplo que a gente não tinha cirurgia bariátrica como a gente tem hoje. Uhum. A gente não tinha o uso dos emagrecedores como o Ozempic como a gente tem hoje. E a gente não tinha uma população tão atlética como maratonistas, crossfiteiros, atletas de endurance como a gente tem hoje. Então veja que não é só o paciente que vai chegar mais cedo porque ele quer, mas ele está chegando mais cedo porque ele tem alterações de peso, farmacológicas, que estão mudando o perfil dele. O que é interessante? Quanto mais cedo ele vem, desde que tenha indicação cirúrgica, e aí entra o papel diagnóstico do médico, menos agressiva vai ser um possível procedimento cirúrgico. E melhor vai ser o efeito. E melhor vai ser o resultado. Agora vamos jogar para daqui a 15 anos, de hoje a 15 anos. As suas pacientes, já deste universo que você está tratando, talvez elas venham para mim mais tarde. Por quê? Porque a sua paciente de 20 anos, hoje, que vai ter 40 daqui a 15 anos, tratando como você está tratando, eu tenho certeza. Nós estamos vivendo hoje um boom das pacientes que fazem cirurgia facial aos 40, 45. Por quê? Porque há 15 anos atrás, a juventude de 20 e 25 não vinha para nós cuidar, fazer o Quiet Beauty. Não. O que eu tô fazendo uma previsão de futuro otimista, é que daqui a 15 a 20 anos nós vamos ter
menos essa cirurgia precoce, mas não porque a gente não quer operar, mas porque ela chegou melhor aos 45. Sim. E aí eu acredito que o lifting que a gente faz hoje, que está muito bem indicado, ele vai estar ainda mais bem indicado. Imagina um universo onde eu posso operar aos 50 anos e que eu não estou com a indicação que eu tinha aos 40. Então nós estamos sim caminhando com Quiet Beauty para um universo muito mais bonito, natural e saudável, pelo menos na minha opinião, do cirurgião plástico. E eu vou aproveitar o gancho que você falou em saudável e natural, e eu vou colocar uma ideia que eu faço muito com as minhas pacientes também. Eu acho que baseada no todo o diagnóstico que a gente faz, no exame das nossas pacientes, na anamnese, eu tenho certeza que você vai me responder, mas assim, você não acha que a gente cuida do nosso paciente como um todo, que quando ele cuida da imagem, ele quer uma imagem bonita, uma imagem natural, uma imagem que ele está envelhecendo bem, ou que então ele deu uma parada na velocidade do envelhecimento. Exato. Ele não vale a pena a gente ensinar esse paciente a ter um bom nutricionista, a praticar atividade física, a dormir bem, a comer bem, sabe? A ter uma vida saudável, Exato. a ter uma vida mais leve, menos estressada, né? Então, eu acho que toda essa ideia de que os pacientes que são muito exagerados, ou se cuidam demais, ou malham demais, ou, Exato. sabe, vão envelhecer mais rápido, eu acho que a gente consegue também, com o nosso próprio exemplo, mostrar de que isso não é real. Quando você tem um bom acompanhamento, no final das contas vale a pena. A palavra que você falou é tudo, é o equilíbrio que a gente tem que atingir e não ir para os extremos de descuido ou de hiperatividade. Sem excesso. Né? Não adianta eu ser um atleta extremo e não ter uma noção de até onde vai o limite do meu corpo. Então eu acho que o Quiet Beauty vai ser Quiet Healthy. Quiet Healthy, a gente pode ser ampliado para muitas coisas. Eu acho que a gente pode pegar esse conceito, né? Eu acho que essa coisa do quiet, do estar quieto, seria estar em paz, trazer essa paz, e que nós vamos ser, na verdade, meros maestros condutores dos grandes músicos da vida, que são os pacientes. Sim, é praticamente um estilo de vida, né? É isso aí. Quiet Beauty virou um estilo de vida. Então... É isso aí. Então, para você que conhece a gente aqui, a gente vai dar um tchau para vocês. Falamos um bocado sobre Quiet Beauty, sobre esporte, sobre a vida e, sobretudo, sobre você ser mais feliz. Fabi, obrigado. Obrigada, Marcelo. É muito bom estar com você. Sim, também. Um beijo. Um beijo. Até a próxima, gente.